Bom dia, irmãos. É bom ver vocês de novo, viu? É a primeira vez esse ano, né? Que a gente se encontra. Agradecer a Deus porque Ele nos permite mais um ano, né? Estamos iniciando aqui e a certeza que nós temos é que estaremos sempre com o Senhor. Se nós terminarmos esse ano aqui neste mundo, estaremos com o Senhor. E se não terminarmos aqui neste mundo, estaremos com o Senhor também. Então, assim, não tem nada de ruim de verdade que possa nos acontecer, né? Isso é algo muito bom, descansar e ter paz e saber que vivendo ou morrendo somos do Senhor. Vamos ler a Bíblia, Salmo número 116. Salmo de número 116. Possivelmente nós não vamos conseguir ter a projeção hoje, o computador resolveu entrar em crise ali. Queimou. Mas vai dar certo. Agora dessa arruma e volta, se Deus quiser. Como os irmãos sabem, na igreja primitiva não tinha projeções, né? E a igreja cresceu, avançou, evangelizou toda a Ásia Menor em 2 anos. Então, vai dar certo. Salmo número 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Esse está descrito como um salmo de gratidão, e é muito interessante que o salmista diz o porquê ele está grato, né? O modo como Deus o livrou, o modo como Deus tem guardado a vida dele, apesar de tudo o que ele tem passado. Ele, no versículo 10, diz algo que é muito relevante. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Ele deixa muito claro que para mim, para você e para todos aqueles que conhecem ao Senhor, a aflição é algo que vai existir, irmãos. De suas diversas formas, nas mais variadas intensidades, né? Mas algo que precisa existir da mesma forma, ao mesmo tempo e constantemente, é a nossa crença no Senhor. É o Senhor que nos guarda, que nos guia, que livra os nossos olhos das lágrimas, como ele diz no versículo 9, né? Os nossos pés da queda. Então, sim, é verdade, nós passamos dificuldades, lutas, as mais diversas, mas nós continuamos crendo. Até que nós possamos estar no céu, um dia com o Senhor, quando não mais haverá nenhum tipo de aflição. Enquanto isso, nós cantamos ao seu nome, rogamos a sua graça, confortamos um ao outro, né? Animamos uns aos outros nas nossas dificuldades, e assim a gente segue caminhando para o céu. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, teu povo vem a esse local de culto, local de oração, para honrar o teu santo nome, convocados pelo Senhor, chamados pelo teu Espírito a esta reunião, os irmãos atendem ao Senhor. E por isso nós nos colocamos diante de ti e te rogamos que no nome de Jesus tenha misericórdia de nós, cuide do nosso coração, cuide da nossa vida. Queremos agradecer ao Senhor pelo ano que encerrou, pelas lutas que tivemos nele,
Senhor sabe que foi um ano extremamente atípico para todos nós, mas no meio de toda a aflição, de todas as dificuldades que passamos, aqueles meses terríveis sem poder cultuar juntamente com a tua igreja, mas nós continuamos crendo no Senhor. A tua mão esteve sobre a nossa vida e aqui estamos nós diante de ti mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, tenha misericórdia. O Senhor sabe que, nesse momento, alguns estados pensam em voltar a fechar o comércio, em restringir o culto. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Não permita que o culto ao Senhor venha parar, mas que nós possamos estar reunidos diante do Senhor, que o Senhor possa deter o avanço do vírus, que o Senhor possa orientar os governantes. Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós realmente precisamos do Senhor. Queremos rogar ao Senhor que nos edifique nesta manhã. Queremos pedir a tua bênção sobre os nossos irmãos que não podem estar reunidos conosco aqui hoje pela manhã. Alguns porque estão se cuidando, outros porque estão com sintomas gripais. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Sustenta teus filhos, guarda-os, que eles possam estar diante do Senhor, acompanhando também a transmissão. No nome de Jesus, fica conosco, aquece o nosso coração com a tua presença e aumenta a nossa fé, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre,
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu olhar no rosto em pranto, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam teus olhos e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo.
Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Ainda tenho muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Bem, irmãos, há 15 dias atrás, após a gente fazer a introdução a esta carta, nós vimos que João ele não se apresenta de maneira formal, nem tampouco ele mostra quem são os destinatários. Mas isso foi muito reflexo do momento e do contexto que era vivido naquela época, pois era um contexto de muita perseguição ao povo cristão, ao povo que buscava o Senhor Jesus Cristo, que vivia segundo a sua mensagem e a sua verdade. Bem, então lemos do versículo 1 ao 3 e hoje vamos ver um pouco sobre os versos de 4 a 6. João, ele está pronto para formular a mensagem de sua epístola. É o que veremos hoje, nos versos 4 e 5. Essa é a mensagem central da segunda epístola de João. Nesse segmento, ele vai exortar os seus leitores a permanecer na verdade, a guardarem os seus preceitos, os preceitos de Deus. E mais adiante, ele vai também alertar e prevenir dos falsos mestres que procuram enganá-los. Bem, permanecerem na verdade. Vejamos o verso 4 que diz: Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Andando na verdade. Essa expressão, ela transmite a ideia de crentes que confessam a verdade da palavra de Deus e vivem em harmonia com essa palavra. Aquilo que a gente viu, quando quando João, já na introdução, ele concilia a palavra verdade e amor. E a gente viu o quanto hoje o mundo é difícil de definir o que é verdade. Mas nós, cristãos, entendemos que verdade é quando a gente concilia ou harmoniza o que a gente fala, o que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, segundo a lei e a palavra do Senhor. Isso é que é, de fato, verdade na vida de um cristão. É quando ele tem essa harmonia, segundo a palavra de Deus. Então, tudo que ele diz e faz, o que ele mostra, uma vida governada pela lei de Deus. No segundo momento, João, ele exorta também que guardemos os preceitos de Deus. E aí a gente vê do verso 5 ao verso 6, ele diz: E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Então, chegou a mensagem principal de sua carta, e pede total atenção aos seus leitores, logo quando ele exorta. E agora, Senhora, peço-lhe. Então, ele está chamando a atenção para que aqueles leitores tenham muita atenção qual é a mensagem central de sua carta. Então, João, ele usa o termo mandamento por 3 vezes, apenas nesses versículos. E ele busca mostrar de onde vem a sua autoridade naquilo que ele fala. Não é algo novo. Esse mandamento é um mandamento muito antigo. O mandamento que ele está relembrando aos seus destinatários é que nos amemos uns aos outros. Esse mandamento ele aparece pela primeira vez à nação de Israel, na época em que o povo viajava pelo deserto. Lá em Levíticos 19, 18,
Deus vai falar para o seu povo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde a época que Deus tirou o seu povo do Egito e eles caminhavam no deserto, Deus deu a ele esse mandamento de amar o seu próximo. Ele também deu outro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. E esses dois mandamentos, eles são inseparáveis, pois não tem como, não há possibilidade de amarmos o nosso próximo, sem amar a Deus. Então, amando a Deus, nós temos o necessário para que possamos amar também o nosso próximo. Então, amar alguém de maneira bíblica, não é? É quando a gente realmente tem Deus no nosso coração. Mas como amar a Deus e amar o nosso próximo? E aí vem o que fala o verso 6, não é? Obedecendo aos mandamentos de Deus. O verso 6 ele diz: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este é o verdadeiro amor, irmãos. É assim que a gente consegue amar a Deus e também praticar o que é amor ao próximo. Todo o mandamento de Deus, ele é um requisito para que possamos demonstrar amor ao nosso próximo. Paulo, ele fala um pouco sobre o amor. Lá em Romanos 13:10 ele diz: o amor, ele não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, mais uma vez, em harmonia o que João fala e o que o Paulo fala. Se obedecermos a palavra do Senhor, se seguirmos conforme a orientação bíblica, nós estaremos amando a Deus e também conseguimos subsídios para amar o nosso próximo. Essa semana eu li algo interessante, né, quando eu estava preparando esse estudo, que dizia: a repetição é a mãe do aprendizado. Aqui, João procura aplicar justamente desse modo. A gente percebe o uso de várias repetições da palavra verdade, da palavra mandamento, da palavra amor. Uma carta tão pequena, né, mas seguida de várias repetições, né? Inclusive, observamos também a palavra andar, né, onde nesses 3 versículos ele já usa 3 vezes. Isso mostra, irmãos, que essa repetição está clara na forma que João escreve, e percebemos no verbo andar que ele busca trazer a reflexão sobre o que é perseverança. Então, a repetição, ela é a mãe do aprendizado, ou seja, quando perseveramos em repetir, em praticar e em viver a palavra do Senhor, assim estaremos exercitando a prática desse amor. Então, perseverança em obedecer aos mandamentos de Deus para poder amá-lo e também amar o nosso próximo. Interessante é que essa semana, no culto de oração, o reverendo Herded já começou a falar de amor, quando ele tratou do relacionamento de Jonas e Davi. E uma ênfase que ele deu muito grande é no esforço que precisamos ter para sermos amigos, para de fato, né, sermos amigos. E o que a gente deve avaliar é se somos amigos de alguém, ou seja, quanto de empenho e de esforço nós colocamos em nossa vida em prol do outro, em prol do próximo. E possamos aprender, irmãos, verdadeiramente a aplicar o amor de Deus em nossas vidas. E, por coincidência, não é? Falar também hoje sobre amor mostra que Deus está praticando a repetição na igreja. Ou seja, estamos iniciando o ano falando de amor 1, 2, 3 vezes, para que, de fato, a nossa igreja possa aprender a viver em amor, aprender a praticar o amor pelo próximo. Talvez esse seja um grande desafio para esse ano. Talvez esse seja o momento em que Deus quer fortalecer essa igreja.
e a começar, né, falando sobre amor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa conduzir essa igreja durante todo esse ano a viver nesse amor cristão, porque é conhecido que quanto tempo se passa, o amor de muitos esfriará. Isso é o que Jesus Cristo ensina. E é importante que a igreja observe isso. Como está o nosso coração, individualmente? Como a gente aplica ele pelo amor, no amor para a igreja? Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse início de ano, por o Senhor nos conduzir à sua casa de oração, e aqui poder ouvir a tua voz, aqui poder cantar hinos de louvores ao teu nome. Queremos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ensine a amar a Deus e a amar o nosso irmão, a cuidar verdadeiramente dele, Pai. Sim, Senhor, sem que uma mão possa olhar o que a outra está fazendo. Senhor, nos ajuda a te glorificar com as nossas vidas. Usa, Senhor, esta igreja como instrumento de bênção em tuas mãos, a proclamar o teu evangelho e a cuidarmos verdadeiramente uns dos outros. Queremos ser amigos mais chegados que irmãos, Pai, aqui nesta igreja. Que o Senhor nos abençoe. E oramos em nome de Jesus. Amém. Oi. Irmãos, o nosso irmão Fernando fez uma oração poderosa ali, mas alguma coisa deu certo. Que bom, graças a Deus. Obrigado, Mica. Hoje eu quero conversar, e eu acredito que dê tempo da gente discutir esse assunto fácil, né? As pessoas talvez sejam difíceis, mas o assunto talvez não seja tanto assim. Lembrar primeiro que nós estamos falando em amar e não em suportar, no sentido de tolerar, né? Talvez alguém que não conheça Cristo precise de alguma orientação sobre como tolerar pessoas difíceis e pessoas das quais você não pode se livrar. Você tem que estar com elas, né? Nós que somos cristãos temos um alvo diferente, né? Nós não precisamos aprender a tolerar. A orientação de Cristo sobre a nossa vida é amar essas pessoas. Então é isso que eu queria que a gente começasse pensando. A nossa intenção aqui é discutir como amar pessoas que são difíceis e não como tolerar, conviver, suportar, engolir ou coisa parecida, né? As pessoas que são difíceis. Eu coloquei no grupo da igreja uma pergunta lá, pedi para os irmãos opinarem de alguma forma, né? O que caracteriza uma pessoa difícil? Algumas pessoas dizem assim, não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Às vezes não é mesmo, mas todos nós entendemos que há pessoas assim, né? Que há pessoas que nós costumeiramente dizemos assim, rapaz, fulano é uma pessoa difícil, não é uma pessoa muito fácil de lidar, não. As respostas são essas, eu copiei exatamente aí como me mandaram, né?
Uma pessoa explosiva, agressiva, arrogante, cujas reações são imprevisíveis e potencialmente agressivas. Dá para ler, né? Eu estava em dúvida se o tamanho da letra estava bom. Uma pessoa trancada em seu próprio mundo, impermeável. Eu acho que essa definição já ajuda um bocado, né? Uma pessoa realmente explosiva, agressiva, arrogante, cujas reações são imprevisíveis e potencialmente agressiva. Eu acho que nenhum de nós quer ter uma pessoa assim por perto, né? Uma pessoa que você precisa ter todo o cuidado para saber o que vai dizer, porque se você cortar o fio errado, já sabe o que vai acontecer, né? Você tem lá uns 80 fios, e você tem que cortar apenas um, porque só serve aquela resposta. Se dos 80 fios que estão lá naquele emaranhado, você resolve cortar o fio errado, já sabe o que vai acontecer, né? Uma outra característica é uma pessoa trancada em seu próprio mundo. Alguém que é inacessível, né? Não se permite conhecer, não se permite que as pessoas se aproximem de alguma forma. Por que não é muito fácil lidar com alguém assim? Porque você nunca sabe com quem está lidando. Você nunca sabe. Se você não tem a oportunidade de conhecer, se a pessoa não fala um pouco de si, não se deixa ver um pouco, a gente nunca sabe exatamente com quem está lidando. É claro que a gente não consegue ser muito próximo de todo mundo, né? Por diversos motivos, não é porque a gente tem a preferência por uma pessoa ou outra, mas como nós temos uma igreja que não é muito grande, os irmãos me conhecem um pouco mais. Eu consigo ser um pouco mais próximo de um número maior de pessoas. Tem pessoas que são um pouco mais próximas e, à medida que a gente se aproxima, as pessoas conhecem um pouco mais a gente. E é muito importante, irmãos, que isso seja assim, porque é expondo um pouco de quem nós somos que o tratamento se dá no meio da comunidade. A transformação, a modificação nossa acontece no meio da comunidade. O Paul Tripp escreve um livro, Como as Pessoas Mudam, e tem um capítulo, irmãos, o capítulo 5 daquele livro é simplesmente maravilhoso. O título do capítulo é que a mudança acontece de forma comunitária. E durante todo o capítulo, ele defende aquilo que é bíblico mesmo, que eu e você mudamos vivendo com a igreja, nos expondo. Vivendo, aí quando a gente faz algo que não deveria fazer, alguém olha feio para a gente, alguém diz, e o que foi? E aí você para e diz, talvez eu devesse repensar isso que eu fiz. Então, verdade, uma pessoa talvez muito trancada seja mais difícil da gente conviver, né? Alguém que não sabemos como abordar, que temos receio de dizer alguma coisa. Uma pessoa difícil é uma pessoa extremamente egoísta, onde o mundo para ela só funciona de acordo com sua mentalidade, tornando o convívio e o diálogo bem difícil, às vezes impossível. Os irmãos percebem que é apenas dito de uma forma diferente, mas parece repetir a ideia anterior, né? Uma pessoa que talvez seja arrogante demais, seja muito egoísta, alguém que só pensa em si mesmo, é muito difícil. Não é fácil ter uma pessoa assim por perto, né? Você imagine, por exemplo, você fazer uma viagem. Você viaja, sei lá, você é para a Europa, com 2, 3, 4 amigos. E dessas 4 pessoas, tem uma que entende que ela precisa ir nos lugares que ela quer ir, fazer o que ela quer fazer, e não pode ser de outra forma. Não pode ser. Como é que fica? Como é que se viaja assim? Como é que você sai com um grupo onde a vontade de uma pessoa tem que determinar o restante? Irmãos, uma coisa que é básica para a convivência em comunidade é todo mundo tem que ceder. Todo mundo tem que ceder. Hermann Hesse, um existencialista alemão, escrevendo O Lobo da Estepe, ele conta a história de um personagem, o Harry Heller, que é o personagem do livro, que era um homem que queria independência e liberdade completa. Esse é o objetivo do personagem. Ele queria liberdade
Ele queria independência, ele não queria que ninguém opinasse sobre o que ele tinha que fazer, e também não queria ter que fazer nada para agradar a ninguém. E ele consegue isso. Como? Vivendo sozinho. Simplesmente sozinho, sem ninguém por perto. Então esse tipo de liberdade, esse tipo de independência, ele vem sempre atrelado à solidão. Não tem outra opção. Qual é o único modo de você só fazer o que você quer? De só ter a sua vontade atendida? É você viver sozinho. É não ter ninguém por perto. Então, quanto mais egoísta é uma pessoa, mais difícil é o mundo para aquelas que estão perto, né? Que estão perto dela. E é interessante, irmãos, que algumas vezes essas pessoas, elas não entendem assim. Elas não conseguem perceber o nível de egocentrismo que existe. Ela entende que é direito dela, não, mas é meu direito. E aí quando você diz assim, mas e o direito do outro? E o que é que eu tenho a ver com o outro? Eu já ouvi isso. E o que é que eu tenho a ver com o outro? Me diga aí. Entendem como é conviver com uma pessoa que pensa dessa forma? A pessoa pensa nela, constantemente nela. Se você confrontá-la e dizer assim, mas e o outro? E os limites que você está extrapolando da vida do outro? E o que é que eu tenho a ver com o outro? Foi uma das respostas, né? Pessoa difícil, igual a teimosa, orgulhosa, acha que sempre tem razão, não dá o braço a torcer, não aceita opinião ou conselho, intratável, arrogante. Na minha opinião, uma pessoa difícil é alguém que não aceita ser confrontada quando está errada, sempre está com a razão. Pessoas geralmente difíceis são popularmente chamadas, conhecidas como cabeça dura, né? É uma pessoa que tem uma cabeça dura, que é o que ela pensa e pronto. E acabou, não tem jeito. Isso, acho que essas definições esclarecem um pouco, né, daquilo que, no geral, nós costumamos dizer que é uma pessoa difícil. A notícia interessante é que todos nós somos pessoas difíceis. Todos nós somos difíceis de amar. Irmãos, isso tudo que nós falamos aqui, existe um pouco em cada um de nós. Em cada um de nós. É inegável, não tem como negar que nós somos assim, que nós nos comportamos em alguns momentos de uma forma extremamente egocêntrica, que em alguns momentos a gente pensa que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Tem alguns momentos que a gente fica cantando aquela música, né? Eu quero porque quero o que quero na hora que eu quero. E pronto, eu quero o que quero porque quero e na hora que eu quero. Algumas vezes a gente se comporta assim. É verdade também que há pessoas que se comportam durante mais tempo assim. Durante um maior tempo a pessoa se comporta assim. É por isso que a gente tem essa diferenciação entre aquelas pessoas que nós chamamos de pessoas difíceis, né? É certo, é claro que todos nós erramos. É o que diz Eclesiastes, né? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Essa pessoa não existe. Uma pessoa que faça o bem e que não peque. O único justo, irmãos, o único que não cometeu nenhum erro, o único que não merecia nenhum tipo de mal, foi o Senhor Jesus. Nós, não. Isso é Salomão orando na dedicação do templo. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Isso é Salomão dedicando o templo, ele ora a Deus, dizendo, Senhor, quando o teu povo pecar contra ti e vier a este templo orar, aí ele faz esse parêntese, né? Porque não há ninguém que não peque. Então, sim, todos nós temos características que nos tornam pessoas difíceis. Pessoas que, pelo menos, no mínimo naquele momento, é difícil estar por perto. É difícil. Tem diversos fatores, irmãos, que influenciam nisso. Diversos. Muitas pessoas têm um comportamento um pouco mais difícil e, às vezes,
não é nem por pura ruindade. Às vezes, e em muitas vezes, em muitos casos, há fatores físicos mesmo, que estão presentes e que as pessoas têm dificuldade em perceber, porque elas já estão assim há tanto tempo que elas não conseguem pensar de outra forma. Tem pessoas, irmãos, que às vezes são mais difíceis apenas porque não dormem bem. Sabiam disso? Que tem gente que tem um temperamento mais difícil de lidar, que tem um comportamento mais difícil, só porque não dorme direito, não consegue dormir, ou porque não quer, ou porque tem insônia, ou porque tem algum problema, ou porque fica preocupado. Não sei exatamente o motivo, mas as pessoas não dormem direito. E isso afeta muito o humor dela. E isso torna ela uma pessoa difícil de lidar naquele dia, naquele momento. Tem gente, irmãos, que tem hipotireoidismo, que tem hipertireoidismo, que tem alguma alteração física que afeta o humor dessa pessoa, que afeta o modo como ela sente as coisas. Inúmeras pessoas são assim, e tem aquele comportamento que é muito difícil de lidar, mas que talvez isso pudesse ser ou amenizado, ou talvez até solucionado apenas com medicação. Eu não estou dizendo, irmãos, que as pessoas não pecam. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu sei que, por exemplo, o fato de você não conseguir dormir direito não te dá o direito de tratar as pessoas de forma mal educada, grosseira. Eu tenho certeza que o fato de você estar na TPM não te dá o direito de matar o seu marido ou seus filhos. Eu tenho certeza disso. Mas eu não posso negar o fato que a TPM traz uma alteração fisiológica significativa para algumas pessoas. É inegável isso. É claro que eu e você que conhecemos a Cristo temos responsabilidade e precisamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E eu acho, inclusive, irmãos, que essa responsabilidade nossa passa pelo tratamento disso. Se eu e você sabemos que no período pré-menstrual os hormônios afetam muito mais do que afetam outras pessoas, que você fica descontrolada, passa pela sua responsabilidade fazer algo para mudar isso. Não apenas pedir graça a Deus para tentar não pecar, mas fazer aquilo que estiver ao seu alcance para resolver isso, se há como resolver. Eu sei que há momentos, há coisas que não tem como resolver, mas se há o que fazer, é responsabilidade minha e sua fazer. Sei lá, eu tenho um problema, digamos que eu tenha um problema qualquer que afeta muito o meu humor. Eu tenho hipertireoidismo, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho uma alteração qualquer dessa. E eu sei que existe uma medicação prescrita pelo médico que eu posso tomar e que vai tratar isso. Rapaz, é errado você não tomar. É errado, não tem jeito. Uma coisa é você optar por tomar determinadas medicações. Isso é uma coisa. Por exemplo, você está com dor de cabeça e você não quer tomar um remédio. Não há um problema com relação a isso. Eu mesmo, quando tenho dor de cabeça, por exemplo, eu só tomo um remédio depois de umas 2 ou 3 horas. É claro, se não for algo muito intenso, né? Passou umas 2, 3 horas, o negócio continua incomodando, eu tomo. Mas, no geral, eu tento não tomar. Mas se chegar uma hora e começar a incomodar, eu vou tomar. Eu sei que é natural nós termos dores. Eu sei que isso é normal. Nós estamos em um mundo caído, nós estamos em um mundo que foi afetado pelo pecado, o nosso corpo está se degradando dia após dia, por mais que a gente cuide dele, ele está se degradando, e olha que a gente nem cuida tão bem. Então eu sei que é normal nós termos dores, eu não tenho dúvida disso. Então, se na minha cabeça é assim, eu tenho uma dor no pé, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor em algum lugar, a primeira coisa que eu penso isso é consequência do pecado no mundo, daqui a pouco passa. E pronto. Se não passar, eu tomo um remédio. E acabou. Se não passar, eu vou no médico.
Mas assim, eu geralmente espero um pouco, porque eu sei que é assim mesmo, a gente tem dores, a gente tem coisas aqui. Mas isso é uma coisa, irmãos. É diferente de você ter feito uma ressecção da tireoide, e aí você tem que tomar um remédio, mas você não quer ficar dependente do remédio. Não, eu não quero ficar dependente do remédio. E você quer ficar dependente de quê? Da sua doença? Você quer ficar fazendo exatamente o quê? Você opta por não tomar um remédio, às vezes por puro orgulho, mas você submete a todas as pessoas que estão próximas a você, que não têm a opção de não conviver com você, de ter que lidar com uma pessoa doente que não precisava estar doente. Entendem que é diferente? Uma coisa é você ter uma cólica, ter uma dor de barriga, ter uma dor de cabeça, e dizer assim, não vou tomar medicação agora. Outra coisa é você precisar tomar uma medicação prescrita pelo médico, sem a qual você não consegue funcionar normalmente, e aí você não quer tomar. Não quero, porque eu não quero ficar dependente. Mas que ideia? Eu não sei exatamente de onde saiu essa ideia de que se você tomar uma medicação, você vai ficar dependente dela, em vez de agradecer a Deus porque existe a medicação. Irmãos, inúmeras pessoas que viveram antes de nós não tiveram a opção. Não tiveram a opção, elas tinham que viver dessa forma, porque não existia. Se existe, se o médico passou, se o médico está acompanhando, por que não fazer isso? Então eu sei que há fatores fisiológicos que afetam o nosso humor, afetam a nossa vida, e nós temos a responsabilidade, primeiro, de entender que essas alterações fisiológicas não podem ser usadas como desculpa para a gente pecar. Nós precisamos realmente orar, precisamos realmente pedir graça a Deus para lutar contra esses impulsos. Algumas pessoas, por exemplo, se passar da hora de comer, elas ficam querendo comer alguém vivo. Não tem gente assim. Eu queria comer a comida, mas passou da hora, então eu quero comer alguém. Agora eu quero comer alguém vivo porque a comida que eu queria comer não está pronta. Então essa pessoa precisa pedir graça a Deus para lidar com isso. Não é assim com todo mundo. E eu sei que às vezes quem não passa por isso, olha para o outro e diz assim, que criatura maluca, como é que fica assim só porque está com fome? Irmãos, as pessoas são diferentes, os nossos organismos são diferentes, reagem de uma forma diferente. Algumas pessoas têm um limiar de dor mais alto, outro mais baixo. Algumas pessoas sentem mais calor, outras menos. Isso é normal, o nosso organismo reage de uma forma diferente. O que é certo é que, independente do modo como reage o nosso organismo, nós precisamos pedir graça a Deus para lidar com aquilo que é pecaminoso. Se cada vez que eu fico com fome, eu fico querendo comer alguém vivo, eu preciso pedir graça a Deus, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso comer alguma coisa um pouco antes. Antes de ficar querendo comer alguém vivo, vá na cozinha e coma alguma coisa. Não é mais fácil? É muito mais fácil. Toma um café, sei lá, toma um copo de suco, sei lá, coma uma fatia de torta de morango com chocolate. Isso ajuda a tapear até chegar a hora do almoço, sabia? Um cheesecake também ajuda bastante. Dá para segurar a onda até chegar a hora do almoço. Então, assim, a gente precisa lidar com esse tipo de coisa. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É responsabilidade minha fazer. Por que eu vou esperar chegar a hora de eu ficar com tanta fome que eu vou ficar querendo morder alguém? Por que eu vou esperar passar todo o período da tensão pré-menstrual, eu querendo matar todo mundo, quando eu podia fazer alguma coisa? Então nós precisamos pedir graça a Deus, precisamos orar, precisamos nos conter e precisamos também fazer uso dos recursos que Deus colocou à nossa disposição. Se isso é legal, se o Senhor colocou à nossa disposição, é responsabilidade minha e sua fazermos. A gente não pode fugir disso. Então existem pessoas que às vezes são um pouco mais difíceis de lidar, mas que talvez não precisassem ser assim. Talvez não precisassem. Talvez você seja essa pessoa. Que as pessoas olham e dizem assim, rapaz, e você sabe disso, irmãos. A pessoa que sabe que não é um anjo de candura, ela sabe disso.
Ela sabe, alguém já deu um indicativo, alguém já disse que ela não é a pessoa mais docinha do mundo. Alguém já falou alguma coisa. Ela tem noção disso. Então ela precisa lidar com isso. Como crentes que eu e você somos, que queremos realmente fazer a vontade de Deus, é responsabilidade nossa fazer aquilo que está ao nosso alcance. Com tudo isso, Deus nos elegeu para a salvação, apesar de todos os nossos defeitos. E por causa dessa eleição, Ele age misericordiosamente para conosco. Irmãos, nós não fomos eleitos, não fomos salvos por causa do nosso temperamento maravilhoso. Nós não fomos salvos porque todo mundo adora a gente. Porque todo mundo gostaria muito de estar perto da gente. Todo mundo quer trabalhar com a gente, todo mundo quer caminhar com a gente, quer andar de bicicleta, quer fazer o trabalho da escola com a gente. Não é porque nós somos as pessoas mais amáveis do mundo que o Senhor nos chamou. O motivo da nossa salvação é apenas o próprio Deus, apenas a sua própria vontade. Não há nada de bom em mim e em você que possa mover Deus a dizer assim, não, eu vou salvar fulano, porque ali, olha, rapaz, ali é uma pessoa, olha, gente boa está ali. Não existe essa pessoa, irmãos. Não existe. Todos nós somos salvos com base na sua misericórdia, na sua bondade. Paulo comenta alguma coisa parecida com isso quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Ele diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Que ninguém se glorie diante do Senhor. Nós não temos motivos para isso, irmãos. Nenhum de nós tem motivos para se gloriar diante de Deus. Abraão, o pai da fé, deixou que sua esposa fosse tomada como esposa de outro homem, por medo pela sua vida. Dá para imaginar? Gênesis 12, 10 a 20. Gideão continua em dúvida e temeroso, mesmo quando já está na hora de lutar. A luta já está chegando, está perto da guerra. E ele ainda continua com o coração duvidoso. Senhor, faça o seguinte, eu vou pegar esse novelo de lã, vou botar ali fora, que o Senhor permita que chova em todo lugar, menos no novelo de lã. Aí acontece, Senhor, mas assim, não fique com raiva de mim não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o novelo lá de novo. Faça com que chova só no novelo. E nós vemos, irmãos, Deus fazendo isso por misericórdia e graça. Gideão, os irmãos sabem que Gideão está citado entre os heróis da fé. Mas era um homem que estava perto da batalha, depois de ter sido visitado por um anjo, ainda está cheio de dúvida. Um homem segundo o coração de Deus comete adultério e assassinato. O maior líder da igreja em Jerusalém nega a Cristo por 3 vezes. Entendem que todos nós somos afetados pelo pecado? Que não há coisas boas em nós que nos façam tão diferentes dos outros? E que por isso nós deveríamos olhar com misericórdia para o outro? Deveríamos agir com misericórdia com aqueles que nós chamamos de pessoas difíceis? Porque não há justo, não há um sequer. Não há alguém que seja salvo por sua própria bondade, por sua própria misericórdia, por ser uma pessoa maravilhosa. Mas tudo isso é obra do próprio Deus. Mas uma outra coisa, irmãos, que fica muito clara para nós, é que essa graça nos alcança, mesmo no meio dos nossos pecados e falhas. Mas nós não ficamos ali.
A graça nos leva a um local diferente, a uma posição diferente, a uma vida diferente, a um comportamento diferente diante de Deus. Gideão duvida, mas vai à batalha, mas vai à luta. E vejam, ele, no meio de toda aquela dúvida, ele vai à luta com 300 pessoas. 300, irmãos. Percebem que a graça é que alcança um homem cheio de dúvida, sem saber exatamente se vai, se não vai, se é a vontade de Deus, se vai vencer, se não vai. Mas o Senhor muda o coração dele e ele vai depois com 300 pessoas. Davi adultera, mata, mas se arrepende diante do Senhor. Se volta para Deus. Faz tudo o que está ao seu alcance para honrar o nome do Senhor. Depois de negar 3 vezes a Cristo, Pedro chora amargamente. Chora amargamente, irmãos. Ele não fica preso ao erro, à falha dele, e diz assim, não, eu neguei o Senhor, a vida para mim acabou. Eu não tenho mais lugar, eu não tenho mais espaço, eu não posso mais fazer nada. Não teve nada disso, irmãos. Ele chora diante do Senhor. Quando o Senhor conversa com ele, por 3 vezes ele declara o seu amor diante de Cristo. As mesmas 3 vezes que ele tinha negado, ele agora diante do Senhor, ele diz, Senhor, eu te amo. Eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ele declara o seu amor ao Senhor, lidera a igreja de Jerusalém, e quando está para morrer, que tentam crucificá-lo, ele diz, bote cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. É o que nos conta a história da igreja, né? Então, assim, a graça de Deus alcança pessoas assim, duvidosas como Gideão, temerosas como Abraão, gente que comete adultério, assassinato, gente que nega a Cristo. E essas pessoas são alcançadas pela graça de Deus e são transformadas em pessoas diferentes. Então a graça de Deus faz isso constantemente, irmãos. Constantemente. Somente a maravilhosa graça nos torna pessoas diferentes. Isso não acontece, irmãos, por conta da nossa bondade. Não acontece. Isso não acontece apenas por esforço próprio. Não para mim e para você que conhecemos a Cristo. Pessoas que não conhecem a Cristo, elas podem se esforçar por se tornar pessoas melhores para não perderem o casamento, para não perderem o emprego. Não, se eu continuar sendo a pessoa irada que eu sou, se eu continuar sendo a pessoa preguiçosa que eu sou, raiventa, arrogante, eu vou perder meu emprego, eu vou perder o casamento, eu vou perder os amigos, ninguém vai querer ficar perto de mim. Então, algumas pessoas que não conhecem a Cristo, notando essas coisas, por uma questão apenas prática, elas podem dizer assim, não, eu vou mudar. Eu vou fazer uns cursos, eu vou procurar uns coaches, eu vou ler Comunicação Não Violenta. É um livro de coach muito conhecido, né? Eu vou ler Comunicação Não Violenta, eu vou ler, sei lá, vou ler qualquer coisa dessa, porque eu preciso mudar para não perder o emprego, o casamento, os amigos, as oportunidades. Eu e você que conhecemos a Cristo, isso é até um efeito colateral benéfico, mas o motivo da mudança é honrar ao Senhor, é glorificar a Deus. Nós não nos esforçamos por mudar, nós não nos esforçamos por conter a raiva na hora que nós estamos com fome. Não é apenas para não ofender a esposa, o esposo, o filho, o garçom no restaurante. Né? Porque uma pessoa assim, quando a comida não chegou e ele entende que está pagando e a comida já tinha que estar na mesa, rapaz, ele vai querer comer o fígado do garçom. Já que o fígado que ele pediu não chegou, ou coisa parecida. Então a gente não faz isso, irmãos, apenas para sermos educados. Nós precisamos mudar porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade do Senhor, não é outra coisa. É claro que ao mudarmos, quando essas transformações forem acontecendo em nossa vida, é óbvio que vai ser mais fácil para a gente manter o emprego, manter o casamento, manter as pessoas próximas a nós. É claro que vai ser. Mas o motivo não é esse. O motivo é que um comportamento arrogante, teimoso, cabeça dura, ofende a Deus.
desonra a Cristo, não dá um bom testemunho daquilo que o Senhor fez em nós. Também é claro que essas coisas não acontecem de um dia para a noite, né? Tito diz assim, Tito 2, 11 e 12. Isso é Paulo escrevendo a Tito, né? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Percebem a ação da graça de Deus e a responsabilidade do homem atuando? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E ela nos educa. Como é que essa educação acontece? À medida que nós, pela graça de Deus, renegamos a impiedade e as paixões mundanas e vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça está mudando a mim e a você. Se hoje nós somos pessoas melhores em algum sentido, isso é porque a graça de Deus atuou no nosso coração. Isso é porque nós nos esforçamos neste sentido também, irmãos. É preciso que a gente renegue a impiedade, é preciso que a gente renegue as paixões mundanas. É necessário que a gente se esforce para viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Isso é esforço. A graça de Deus nos educa, nos sustenta, nos dá graça, nos ampara. Mas eu e você precisamos nos esforçar nesse sentido, constantemente. Não dá apenas para a gente deixar como é que está, para ver como é que fica. Não dá, vamos deixar assim para ver no que é que vai dar. Não dá. É preciso ter esforço mesmo, é preciso que, amparados pela graça de Deus, a gente se coloque diante do Senhor e ore a Deus. E eu queria lembrar mais uma vez aos irmãos, se por algum acaso alguém esqueceu. Deus responde a oração, irmãos. Deus responde. Ore mesmo. Diga, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um cavalo batizado. O Senhor sabe que, na realidade, para cavalo, eu só falto pena e bico. Só isso. Mas eu não queria ser assim. Eu queria ser diferente. Ore, peça a Deus mesmo que lhe dê graça, que lhe ajude a ser menos egocêntrico, a ser menos arrogante, sabe, a pensar apenas em você. E Deus atende, irmãos, porque é essa a vontade dEle. É essa a vontade dEle para a nossa vida. E existe coisa melhor do que você pedir ao Senhor, que é dono do universo, dono de todas as coisas, algo que já é a vontade dEle. Essa é a vontade dEle. Então, por isso, nós podemos mesmo dizer, Senhor, tenha misericórdia, me ajude para que eu não seja assim, para que eu haja de forma diferente. 2 homens, isso é Lucas que narra para a gente, né? 18, 10 a 13. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Mas vejam que interessante, o homem vai ao templo, mas ele não ora a Deus. Por conta de sua arrogância, de sua prepotência, de sua religiosidade, a oração dele é para si mesmo. Ele pensa que está orando a Deus, né? Mas a oração dele é apenas para si. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmãos, eu e você precisamos fazer isso. Nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Porque, do contrário, nós estaremos fazendo como o fariseu, orando de nós para nós mesmos. Ou como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa mansa, como eu sou uma pessoa maravilhosa.
Ou, rapaz, como eu sou uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. Ou como eu sou uma pessoa que todo setor no meu trabalho quer que eu esteja lá. Esse tipo de sentimento no nosso coração só mostra o quanto nós estamos distante de Deus. E o interessante, irmãos, é esse tipo de sentimento que faz com que a pessoa seja exatamente o contrário. Exatamente. As pessoas que vivem o tempo todo afirmando para elas e para outras o quanto elas não mentem, o quanto elas são gente boas, o quanto elas são pessoas responsáveis, no geral, são as pessoas mais mentirosas, mais gente ruim e irresponsáveis que tem. Porque elas ficam tentando se convencer o tempo todo de algo que elas não são. Tentando se convencer de algo que elas não são, constantemente. Não, você sabe que eu não minto. Você sabe que eu não minto. Você já viu alguém que não mente, precisa andar com cartaz, eu não minto. Eu não minto. Já viu isso? Quem tem que andar com um cartaz desse é quem o tempo todo está dissimulando. Está dando uma informação que talvez não seja uma completa mentira, mas não é nem de longe a verdade. Então ela precisa o tempo todo estar dizendo ao outro, confie em mim, confie, você sabe que eu não minto, né? Confie em mim. A coisa que me dá mais medo é alguém me dizendo, confie em mim, você sabe que eu não minto, né? Eu chego a dar um passinho assim para trás e digo, Jesus, misericórdia. Eu fico pensando, o que será agora, né? É só Deus. Porque quem realmente, irmãos, fala a verdade, não precisa estar dizendo que fala a verdade. Mas fazendo isso o tempo todo, essas pessoas acabam tentando convencer a si mesmas. Na realidade é assim, ela mentiu, ela agiu de uma forma que não deveria, mas ela continua dizendo para si mesma que não é dessa forma. Ela continua indo nessa direção, mas dizendo para ela que está indo nessa. Tentando se auto-enganar. A gente precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor sabe que quando eu estou com fome, eu fico muito chateado, eu fico com muita raiva, eu quero morder todo mundo. O Senhor sabe que eu sou assim, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe que se alguém me confrontar, eu quero sentar a mão na venta da pessoa. Eu detesto ser confrontado, eu detesto isso, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe que quando eu estou no período pré-menstrual, eu fico insuportável. Não tem quem consiga ficar perto de mim. A gente precisa orar mesmo, apresentar essas coisas a Deus, reconhecer, fazer como fez o publicano, né? Dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. É o que diz o publicano. Eu sou um pecador. Entendendo que todos nós somos difíceis de alguma forma, em algum sentido, como é que a gente lida biblicamente com essas pessoas? Amando-as, em obediência ao Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Amar essas pessoas. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como a você mesmo. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ei, alguém quer dizer alguma coisa? De hoje que eu falo e ninguém diz nada. Ninguém, né? Que falta que faz a irmã Solange, né? Solange está em casa cuidando do nosso presbítero Wellington, que estava com bastante febre, estava bem gripado. Ele já fez o teste, Bruno? Você sabe não, né? Vai fazer amanhã, eu acho, né? Ele deve fazer o teste para a Covid amanhã, mas está em casa. A nossa irmã Solange está lá cuidando do amado dela. Então, lembre de orar por eles, viu? Então, irmãos, a gente precisa viver dessa forma, porque nós já somos filhos de Deus. Nós já somos. A vontade do Senhor é que nós amemos mesmo esse tipo de pessoa. Pelo contrário, não é só tolerar. Ele diz, olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, é o que vocês ouviam.
Mas o que eu estou dizendo a vocês é: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É dessa forma que as pessoas vão identificar vocês como filhos de Deus. Nós seremos identificados, irmãos, como filhos de Deus, não é porque nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. Não é porque nós somos presbiterianos de 4 costados. Nós somos presbiterianos, os nossos pais também eram presbiterianos e os nossos avós maternos e paternos também eram presbiterianos. Eu sou um presbiteriano de 4 costados. Ninguém é filho de Deus por causa disso. O texto diz que eu e você somos filhos de Deus. O que demonstra que somos filhos dele é quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que de alguma forma fazem mal a nós. Os filhos de Deus vivem dessa forma. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Como é que a gente lida então com gente difícil? Amando essas pessoas. Amando essas pessoas. Deus que é completamente perfeito, que é completamente justo e que não precisava tolerar ninguém, diz o texto que ele faz nascer o sol sobre bons e maus e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Se Deus faz esse tipo de coisa, se Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, vir a chuva sobre justos e injustos, quem somos nós para agirmos diferentes com pessoas más e injustas? Não é? Quem somos nós? É Deus quem age dessa forma. Por que é que nós vamos agir de forma diferente? Como é que a gente ama essas pessoas? Sendo misericordioso e paciente. Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Sejam pacientes com todo mundo. A revista aí atualizada, a versão que a gente usava antes, dizia sede longânimos, né? Para com todos. Então, é uma ordem bíblica para que eu e você sejamos pacientes. Uma vez mais. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso é fácil. O que eu estou dizendo é que é essa a vontade de Deus para a nossa vida. E esse é mais um motivo para a gente orar. Isso é mais um motivo para a gente jejuar. Isso é mais um motivo para a gente se aproximar de Deus. Como é que eu e você vamos conseguir amar inimigos, orar pelos que perseguem e tratar de forma amorosa pessoas más e injustas, se não estivermos perto do Senhor? A gente não vai, irmãos. A gente não vai de jeito nenhum. À medida que eu e você nos afastamos da vida devocional, à medida que eu e você nos afastamos da oração, à medida que eu e você nos afastamos da comunhão com Cristo, o que mais surge em nós são os pecados da carne, descritos por Paulo em Gálatas 5. É o que mais aparece. Nós precisamos nos aproximar, estar com o Senhor, para que o fruto do Espírito se manifeste em nossa vida. Paciência é um fruto do Espírito Santo, que é manifestado na minha vida e na sua vida, na vida de pessoas que estão em Cristo. Quando é que nós somos mais pacientes? Como é que nós conseguimos ser pacientes com todos? Nos aproximando de Cristo. É assim que a gente consegue. Não é contando até 20. Nossa irmã Mariusz, o único modo, irmãos, de sermos pacientes com todos. Algumas pessoas dizem assim: não, faça o seguinte, conte até 10, morda a língua, saia de perto. Eu já ouvi isso tudo, viu? Saia de perto, morda a língua, conta até 10, morda o dedo. Sei lá, faça alguma coisa. Talvez até ajude de alguma forma, mas não trata o coração. Entendem que esse tipo de coisa talvez até ajude a você a não se comportar mal naquele momento, mas não trata a causa.
Porque a ira que a gente sente nessa hora é apenas algo que está no nosso coração. Aquela manifestação que a gente tem de raiva, aquilo surge no coração. Como Cristo disse, é do coração que surgem os homicídios. É do coração que surge tudo isso. Então sair de perto, contar até 10, morder a língua, morder o dedo, sei lá, fazer qualquer coisa dessa, talvez ajude a gente a não expressar um comportamento pecaminoso naquele momento. Mas não trata a raiz do comportamento. O que é que vai tratar a raiz do comportamento? Aproximar-se de Cristo. Chegar diante do Senhor, que nem fez o publicano, e dizer: Senhor, tenha pena de mim que sou pecador. Tenha pena, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. A gente precisa ser paciente, mas não tem como ser paciente se não estivermos em Cristo. Não tem, irmãos, a gente não consegue. Como amar essas pessoas? Falando a verdade em amor. A gente precisa, irmãos, precisa mesmo falar a verdade uns com os outros. É Paulo escrevendo aos Efésios, né? Ele falando sobre aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida e o que precisa ser colocado no lugar. Ele diz: olha, deixa a mentira. Em vez de estar dizendo que não é mentiroso, pare de mentir. É só isso. Mas vá um pouco mais além. Fale a verdade. Não fale a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Nós precisamos falar a verdade um com o outro. Provérbios diz para a gente: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Irmãos, a vida em comunidade é extremamente importante para o povo de Deus. Extremamente importante. E uma dessas relevantes coisas que acontecem no meio é o modo como nós falamos a verdade um para o outro. Nós precisamos fazer isso. Talvez você não tenha proximidade suficiente com alguém para falar com ele sobre determinado erro, determinado pecado, determinado comportamento, mas outra pessoa tem. Então, aqueles que estão mais próximos têm esse tipo de responsabilidade, irmãos. Não tem jeito. As pessoas, irmãos, que estão próximas a mim, têm diante de Deus a responsabilidade de falar a verdade comigo. Entendem? Tem diante de Deus essa responsabilidade. Como eu tenho para com as pessoas que estão próximas a mim. É o único modo da gente crescer, da gente se tornando uma pessoa menos difícil, da gente se tornando uma pessoa menos insuportável. É quando começam a falar a verdade com a gente. Fazem isso de forma amorosa, de forma gentil, de forma educada, de forma cristã, mas é preciso fazer. É preciso, irmãos. Talvez a pessoa até fique chateada, talvez ela nem goste, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não faça por causa dela, faça porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor. Quando você confronta, fala com alguém sobre os pecados, as falhas, as dificuldades dele, independente da reação que ele vai ter, você fez aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu e você, irmãos, não temos como convencer ninguém. A gente vive repetindo isso aqui. Eu não tenho como convencer ninguém. Você não tem como convencer ninguém. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente convença ninguém. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente fale a verdade. Fale a verdade. E qual é o modo de ouvir a verdade se nós não estivermos no meio das pessoas? Uma coisa que dá muito medo, irmãos, é gente que não convive com gente. Gente que não quer viver com gente. Gente que não quer viver com gente, a cada dia se torna menos gente. Sabia disso? O distanciamento de pessoas torna você cada dia menos pessoa. Cada dia você vai se embrutecendo mais.
Você vai vendo apenas aquilo que você quer, aquilo que é apenas o seu querer, que é apenas a sua vontade. É no convívio com outras pessoas que o nosso egoísmo é tratado. É no convívio. Caminhando com outras pessoas, tendo que atender a outras pessoas, tendo que se curvar à vontade de outras pessoas. É nesse convívio, em grupo, em comunidade, como igreja, que a nossa vida é tratada. Por isso, irmãos, congregar é muito mais do que participar de cultos. Muito mais. Congregar é viver com a igreja, de todas as formas que nós pudermos, porque é assim que o Senhor vai tratando a cada um de nós, porque é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Inúmeras vezes nós imaginamos congregar como este momento de culto público, mas é muito mais do que isso. É nos falarmos, é caminharmos, é estarmos juntos nas oportunidades que nós tivermos. Por quê? Porque no meio desse ajuntamento, é nessa proximidade que o Senhor vai polir a sua vida e a minha vida. Que o Senhor vai nos fazer mais parecidos com Ele. Que o Senhor vai usar irmãos para nos confortar, para nos orientar. É nesse convívio que o Senhor vai nos ajudar a sermos pessoas menos difíceis. Que o Senhor vai nos ajudar a tratarmos pessoas mais difíceis. Mas tudo isso vai acontecer em comunidade. Foi por isso que o Senhor nos colocou numa igreja, num corpo, perto de outras pessoas. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Então, que o Senhor lhe abençoe, que Deus lhe sustente, que Deus lhe dê graça. Ore mesmo, ore ao Senhor, diga: Senhor, tenha pena de mim, que sou pecador, tenha misericórdia, me dê graça para que eu possa lidar com pessoas temperamentais, arrogantes, cabeça dura, egocêntricas. Me dê graça também para que eu não seja essa pessoa o tempo todo. Ore e diga: Senhor, mande alguém vir me avisar quando eu estiver apenas pensando em mim mesmo. Quando eu não conseguir olhar para a necessidade de alguém que está comigo. Mande alguém me avisar. Irmãos, e você sabe que esse alguém vai ser uma pessoa, né? Não vai ser um anjo. Porque muita gente fica ofendido porque foi a pessoa que falou. Mas, assim, no geral, Deus não anda mandando anjos para falar com a gente. Então vão ser pessoas mesmo que vão falar conosco. E a gente vai ter que pedir graça a Deus e agradecer ao Senhor por isso. Então ore mesmo a Deus, e eu sei que o Senhor que ouve orações vai ouvir nossa oração também. Tá certo? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus também pela vida do presbítero Wellington, hoje é aniversário dele. É aniversário do nosso irmão Roberto também, né? Que Deus o abençoe, meu irmão. Natália resolveu que vai ficar anunciando o aniversário do povo, já que Ailton abandonou a missão dele. Pelo menos por hora ele não está anunciando, né? A gente acaba esquecendo, né? Mas Natália disse que vai fazer isso até Ailton voltar à ativa. Tá certo? Ei, vamos orar, irmãos. Gilmar, você ora por nós, irmão, por favor. Fernando vai lhe conseguir o microfone ali. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra ensinada pelo Teu servo. Rogamos ao Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que transforme o nosso coração para praticá-la, para vivê-la, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim o Senhor, então, nos fortalecendo, nos ajude cada vez mais a nos aproximarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Até a noite, quando nós participaremos da ceia do Senhor.